Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 8. Hoje nós estamos entrando no nosso terceiro estudo. Romanos capítulo de número 8. Primeiro nós leremos o versículo que é referente ao nosso estudo, né? Por enquanto ainda não chegamos nesse versículo, estamos ainda introduzindo. Mas é o Romanos 8, 28, muito conhecido de todos os irmãos. Romanos 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, nós estamos nessa série que tem como base a exposição deste versículo. Nosso interesse é justamente falar sobre esse versículo, né? O tema que nós estamos estudando é tudo para o seu bem, tema do nosso estudo. Porém, como nós temos dito, para compreender plenamente todo o consolo e toda a esperança desse versículo, é essencial que a gente entenda como Paulo chegou a esta conclusão, né? Como é que ele conseguiu chegar a essa afirmação, para poder dizer da forma como ele colocou, com tanta convicção e com tanta certeza. Para isso, no primeiro estudo, nós falamos que o ideal era se a gente pudesse começar de Romanos capítulo 1, versículo 1, e ir vendo versículo por versículo até chegar ao capítulo 8, versículo 8, capítulo 8, no versículo 28. Mas a gente não tem tempo hábil para isso, né? E eu desafiei os irmãos a fazerem esse estudo. Se puderem, gastarem um tempo, terem aí não gastar, né? Mas investir um tempo, ter uma disposição para poder fazer esse estudo, né? Levará alguns anos, mas será de grande proveito poder fazer esse estudo. Mas aí, para a gente poder introduzir, nós fizemos um breve panorama dos 7 primeiros capítulos, demos uma introdução, e depois nós falamos um pouquinho mais aprofundado, não tanto quanto deveria, no versículo 1 de Romanos. Esse foi o nosso primeiro estudo, capítulo 8, o versículo 1. Nós fizemos a introdução até o capítulo 7, e depois entramos no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1. Na semana passada, nós começamos então a expor um pouco mais dentro do livro de Romanos, e nós falamos do versículo 2 até o versículo de número 4. Nosso objetivo hoje é do versículo 5 até o versículo de número 11. Eu estou tentando resumir o máximo possível. Eu estou tentando acumular o máximo de versículos possível, porque eu quero fechar esse estudo, se Deus assim nos permitir, até o período de dezembro, né? Até a primeira semana de dezembro. Mas eu vou falar para os irmãos, tá fácil não. Eu pego esses versículos aqui, quando eu pego esses capítulos, eu falo, mas precisava de falar disso, precisava de falar daquilo, precisava de falar daquilo outro. E aí você tem que estar escolhendo para você poder fazer o resumo, né? E o nosso objetivo final, como eu disse, é Romanos 8, 28. Nesse nós devemos realmente de gastar um tempo necessário. Bom, vamos fazer então a leitura do versículo 5 ao versículo 11, que aí sim é o versículo nosso para hoje, Romanos 8, de 5 a 11. Eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo responsiva. Então eu vou ler os versículos ímpares e aí vocês leem os versículos pares. Então Romanos 8, a partir do versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele.
se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Queridos, para a gente poder fazer essa parte do estudo, falar aqui dos versículos 5 a 11, nós precisamos de fazer uma breve lembrança do capítulo 7, né? Onde o apóstolo Paulo, devemos lembrar que o apóstolo Paulo demonstra que não há qualquer esperança de salvação por nós mesmos. Isso é, pela nossa disposição natural, pelo nosso esforço natural, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, né? Porque é impossível uma vida de obediência à lei, o que é reafirmado então no versículo 3º, que diz: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma na carne. Então o capítulo 7, Paulo vai deixar bem claro isso, ele deixa isso bem claro em todos os capítulos, mas ele encerra o capítulo 7 deixando essa realidade, falando então ali desta realidade de que é impossível, nenhum esforço humano será suficiente, nenhum esforço humano será capaz de alcançar a salvação, né? E no versículo 3, então, ele remata isso e diz: porquanto que for impossível a lei, ou seja, a obra, a obediência ao Senhor, não é possível fazer, porque ela estava enferma na carne. Mas o versículo 3, ele revela mais do que a impotência da lei, mais do que a incapacidade da lei quanto à salvação. Ele revela também o motivo da esperança, que Paulo, de forma bem tímida, apresenta lá em Romanos 7, 25, quando ele começa assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele só fala isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você pegar a partir do versículo de número 14 e começar a ler, vai dar uma agonia. Porque Paulo, no capítulo 7, porque Paulo começa a dizer que há uma batalha ali, que ele não consegue vencer essa batalha. Ele até tem uma boa intenção, ele até tem uma mente voltada para isso, mas o corpo dele não obedece. Pelo contrário, a mente dele é vencida pela ação carnal, pela carne do seu corpo, né? Então ele chega a isso e ele vai dizer no versículo 24 do capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me levará do corpo desta morte? É a pergunta dele. Quem é que pode me livrar dessa situação de juízo? Quem é que pode me salvar? De que forma eu poderei encontrar a salvação? Então ele responde de forma tímida: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok. O que ele quer dizer com isso? Se você estudar toda a carta, você vai entender o que ele está falando. Mas aqui, quando nós pegamos, fica assim, vago, né? Ok. Eu dou graças a Deus, eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor pela pessoa de Cristo. Mas o que exatamente Cristo então fez? E aí o versículo de número 3, ele vai exatamente trazer luz a isso. Porque ali, no versículo de número 3, ele vai, além de falar de que a lei é impossibilitada, a segunda parte do versículo 3 afirma que aquilo que a lei não podia fazer, fez Deus enviando o seu Filho. Então olha só como que o versículo 3 se encaixa nessa parte final. Porquanto o que fora impossível à lei, Paulo está falando da cumprimento da lei que ele não consegue fazer. E aí ele vai dizer: no que estava enferma pela carne, então não é que a lei não é boa, não é que a lei não é eficiente, não é que a lei não tem o seu poder, mas é porque a lei não tem como mexer no que está dentro de mim. Ela está enferma, não que a lei esteja enferma em si, não que a lei, porque a lei ela é neutra nesse contexto. Mas eu que sou o aplicador da lei, eu que devo de ser o obediente à lei, tenho a carne enferma. Daí essa lei não pode ser cumprida, né? Então, porque ela estava enferma a carne, aí ele vai colocar logo em seguida: isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhante de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, Paulo passa a descrever aqui a cruz de Cristo, a obra da redenção. Ele passa a falar sobre a obra da expiação de Cristo, daquilo que Cristo fez, né? Então, ainda que a lei não possa remover
o pecado, ela revela e define o nosso pecado. É isso que Paulo vai falar desde sempre nos capítulos anteriores. A lei não pode salvar. Ela não tem poder para isso, mas ela mostra o quão longe nós estamos. Por isso que no capítulo 7, no versículo 24, ele diz: desventurado o homem que sou. Ora, a lei é boa. A lei é o que deve ser feito. Mas quão longe eu estou dessa salvação. A lei revela o quão enfermo eu sou, o quão pecaminoso. Olha aí a doutrina da depravação total dentro desse contexto, né? Somos todos depravados, terrivelmente caídos, mortos nos nossos delitos e pecados, como ele vai dizer lá na carta de Efésios, né? Então, ainda que a lei não revele ou não tenha força para a remoção do pecado, ela define a nossa situação diante do Senhor. O que Paulo leva então a declarar que para aquele agora que está em Cristo, não há nenhuma condenação. A ira de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E aí ele volta para o versículo 1. Isso aqui volta para a ideia de nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você percebe que Paulo, o pensamento de Paulo vai sempre ter essa visão cíclica. Ele vai cá na frente, aí ele volta lá atrás, ele vai lá na frente, ele volta lá atrás, e ela vai ampliando. Ela vai crescendo essa visão dele, vai trazendo uma explanação maior, uma condição maior. Nós chegamos então ao versículo 5. E aí o versículo 5, agora, a partir do versículo 5, até o final do capítulo, então passando do versículo 28, né, nós vamos só até o 28, mas passando do versículo 28, Paulo irá se concentrar num benefício, ou num segundo benefício, que nós recebemos por estar em Cristo. O primeiro benefício é a salvação. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos salvos, não podemos mais ser condenados. Deus nos vê justo através da justiça de Cristo. Deus perdoou os nossos pecados porque Cristo levou-os sobre a cruz. Somos salvos. O segundo benefício que Paulo fala, a segunda coisa que Paulo fala, e ele já aborda isso no capítulo versículo 2 ao versículo 4, é que nós não estamos mais escravos do pecado. A segunda benefício é que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem poder mais em nós, né? Nós estamos libertos do poder do pecado. Mas agora, Paulo vai trazer o benefício que nós recebemos em Cristo através desta ação de Cristo estar em nós, ou do Espírito Santo habitar sobre nossas vidas, que é vencer o pecado. Porque se você for observar, até então Paulo diz o seguinte, e deixa bem claro: você não é escravo do pecado, ponto. Você está livre da condenação. Ok. Nós poderíamos perguntar: ok, Paulo, eu estou livre da condenação. Ok, Paulo, eu entendi que nada poderá me lançar no inferno. Ele vai encerrar justamente isso, o capítulo 28, né? Porque nem vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos livrar do amor de Deus. Ele encerra dessa forma, reafirmando aquilo que ele diz no versículo 1 e ao mesmo tempo reafirmando sobre o poder. Mas e agora? Eu estou livre do poder do pecado, mas eu ainda sou um pecador. Então, conforme nós vimos no estudo passado, agora que nós estamos livres do poder do pecado, através de Cristo, ou através da habitação do Espírito Santo em nós, usando as palavras de Agostinho para ficar mais claro, antes, sem Cristo, o homem só pode pecar. Agora, com Cristo, em Cristo, o homem pode escolher não pecar, porque ele não está escravo do pecado. Beleza? Não estou escravo do pecado. Mas como eu vou vencer, então, esse pecado? De que forma nós podemos vencer esse pecado, né? O Espírito Santo habita em nós, então ele nos habilita a vencer esse pecado. É o que Paulo está dizendo. Por quê? Por que ele nos habilita?
a vencer esse pecado. Olha só, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo vai dizer que há uma conexão entre viver e pensar. E que essa conexão é bem estreita. É bem estreita. E aí entra exatamente naquilo em que a carne nos domina, em que nós nos tornamos escravos do pecado, e aquilo que agora ele nos livra, na qual nós não estamos mais escravos do pecado. Por que nós podemos vencer o pecado? Paulo vai dizer que nós podemos vencer esse pecado porque aquele que está no Espírito se inclina para as coisas do Espírito, enquanto que aquele que não está em Cristo, então ele vive na carne, ele vai se inclinar para coisas da carne. Para aqueles que vivem, então, de acordo com a carne, o que importa para eles são as coisas da carne. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito, o que importa são as coisas do Espírito. E observe que a palavra Espírito aí está com letra maiúscula e não se refere a pneuma, a nossa alma, mas se refere ao Espírito de Deus. Então esse que passa a habitar em nós, que faz morada em nós. É dele que ele está falando nesse instante. Em outras palavras, aquilo que você fixa a sua mente, aquilo pelo qual você se pende, aquilo pelo qual você se prende, naquilo em que você é atraído, determina o seu estilo de vida e determina a sua própria personalidade sobre este mundo. É isso que Paulo está dizendo. O que é que nós devemos de considerar então? O que é esse inclinar? Né? O que exatamente é esse inclinar que Paulo está dizendo? Qual o significado? A palavra inclinar a gente sabe que é pender para um lado. Então você está pendendo para um lado. Você tem a tendência de cair para aquele lado. Essa é a ideia que a palavra apresenta. Mas o contexto que Paulo está usando e o contexto grego que está dizendo é concentrar atenção intensa. É preocupar-se com um determinado assunto. É manter a mente, a imaginação cativa em relação a aquilo para a qual você está inclinado. Ou seja, ele te atrai, ele te prende, ele te laça, de tal forma que você não tem outra visão a não ser aquilo. Essa é a ideia. Por isso a ideia de inclinação. Né? Eu sei que nem todos os irmãos têm experiência com construção, mas os irmãos já viram ser levantado uma parede. Então, numa parede se coloca o plumo para ela ficar reta. Ela deve ficar reta. Se a parede não estiver reta, em uma determinada altura ela cai sozinha. Porque se ela estiver inclinada para a direita, o peso da parede puxa ela para a direita. Se ela estiver inclinada para a esquerda, o peso da parede a puxa para a esquerda. Ela vai cair para onde ela estiver inclinada. Ou seja, ela é atraída para aquela direção. O peso da gravidade a leva para esse lado. Então o que Paulo está dizendo é que a nossa mente, ela está envolvida, ela está capturada por uma ou por outra coisa. Nós estamos inclinados para aquilo, nós estamos somente envolvidos com aquilo, né? Há uma batalha, então, dentro de nós. E a batalha, ela é bem sucedida quando o pecado, quando nós começamos a pensar, ou seja, a nos inclinar nas coisas do Espírito. É aí que nós conseguimos vencer. Então, por que o Espírito Santo nos habilita a vencer? Por que nós somos salvos e agora nós podemos vencer? Porque o próprio Espírito Santo nos leva a pensar nas coisas do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo, né? E nas coisas do Espírito, não é simplesmente a pensar na religião. Não é ficar o tempo todo pensando na religião. Não é isso que Paulo está dizendo. O tempo todo eu estou cantando hino, o tempo todo eu estou lendo a Bíblia, o tempo todo eu estou orando, eu estou fazendo bem, eu estou preocupado com as coisas de Deus, com a lei de Deus, eu estou o tempo todo religiosamente envolvido nessas coisas. Não, não é isso. Também não significa estar
o tempo todo se envolvido com teologia. Eu estou buscando conhecer Deus, eu estou querendo saber de Deus, eu quero saber das coisas de Deus, eu estou estudando a Bíblia, buscando afinco esse conhecimento. Isso faz parte de uma inclinação, mas não é disso que Paulo está falando, né? As coisas do Espírito seria aquilo para as quais o Espírito chama a atenção. É o próprio Espírito que chama a atenção, né? É considerar o Espírito importante. É se preocupar com aquilo que o próprio Espírito de Deus se ocupa. Essa é a ideia. Enquanto que se inclinar para a carne é se preocupar com aquilo que a carne se ocupa. É querer aquilo que a carne quer. Então é ceder a esta realidade que ele está colocando, né? Bom, que coisas são essas que o Espírito requer? Que coisas são essas que são do Espírito, né? O restante do capítulo 8, ele vai exatamente nos mostrar essas coisas que são a preocupação do Espírito que está em nós, que é o envolvimento do Espírito que está em nós. Todo o restante do capítulo ele vai trazer para isso. E o resumo é que o Espírito Santo está em nós para nos afirmar como filhos de Deus. As coisas do Espírito são as coisas de Deus e da nossa ligação com Ele, do nosso relacionamento com Ele e da certeza de que nós somos filhos de Deus, tá certo? Então, essas coisas ou verdade do Espírito, elas são consideradas, então, importantes dentro deste contexto como filhos de Deus. Observe, o versículo 14, ele vai nos dizer que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O versículo 15 e o versículo 16 vai estar nos ensinando que o Espírito afasta o medo da rejeição e nos assegura que somos filhos de Deus. Os versículos 26 e 27 irá nos dizer que o Espírito nos dá confiança para nos aproximarmos em Deus em oração, porque somos filhos de Deus. Tudo o que o Espírito Santo se ocupa em nós nos guia para a realidade de que somos filhos de Deus. Entende? Essa é a intenção. Em última análise, então esse versículo 5, Paulo quer dizer, ele diz que todas as pessoas têm algum tipo de ocupação ou preocupação. Todos nós estamos preocupados de alguma forma. Nós estamos preocupados com as coisas do Espírito, e se nós não estamos preocupados com as coisas do Espírito, nós estamos preocupados com as coisas da carne. Aqueles que estão preocupados com as coisas da carne, ao ponto de se sujeitarem e de se inclinarem e se voltarem totalmente para a carne, eles estarão presos à carne. Mas aqueles que estão inclinados para as coisas do Espírito estarão presos ao Espírito. E aí, é bom a gente lembrar aquilo que Paulo vai dizer no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Entende agora a ideia da lei? Desse princípio que ali está dentro de tudo? Mas o que é, então, a palavra carne? O que Paulo quer dizer com carne? Nós sabemos que o Espírito é o Espírito Santo de Deus e sabemos o que é inclinação. Mas o que Paulo quer dizer com carne? Paulo não está falando a respeito do corpo físico. Paulo não está sendo dualista, dizendo que a gente tem um corpo espiritual, que é a nossa alma, e temos um corpo físico, como os gregos faziam, né? Os gregos achavam que a pessoa que a pessoa era dicotômica, era dividida em duas. E aí, o corpo físico era mau, não prestava. Valia para nada. E o que prestava, o que era bom, era a alma. Então nós deveríamos de buscar elevar a alma. Mas o corpo podia deixar para a degradação. Se eu elevo a alma, bem, porque ela é que vai no fim, que vai valer a pena. O corpo pode deixar a degradação. Tinha essa visão. Paulo não está dizendo isso. Quando ele se refere à carne aqui, ele se refere à natureza pecaminosa que está em nós.
Ou seja, os desejos, as orientações, os sentidos, a nossa cosmovisão, a maneira como nós olhamos para o mundo, como nós enxergamos o mundo, ela será mundana, ou seja, voltada para o mundo, ou será divina, voltada para Deus. Ela será autocentrada, centrada em mim mesmo, no eu, ou ela estará focada em Cristo, olhando para Cristo. Então, a natureza pecaminosa é aquela natureza que olha para o mundo e a percepção dele está nas coisas do mundo, não necessariamente no pecado do mundo, mas ele não está focado nas coisas que pertencem ao Senhor. O foco dele está exatamente nas coisas do mundo, o interesse dele está nas coisas do mundo, ele não se preocupa com as coisas de Deus. Ele está autocentrado. O que importa é ele, são as coisas dele, e não focado em Cristo. Lembra quando Paulo diz, deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Isso aqui não é importante para mim, não é o meu ponto de vista. Eu não olho o mundo com relação a essas coisas, ou eu não estou focado em mim mesmo. Mas o meu foco, é aqui, sigo para o alvo. Foquei aqui. É exatamente isso que Paulo está colocando aqui, e é exatamente isso que agora ele está apresentando de uma outra forma dentro deste contexto. Então, aquilo que interessa a mente controla a vida. Olha só que interessante. E se o interesse resulta em morte, o outro irá resultar em vida e paz. Então, o versículo 6 vai dizer isso. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Então, o que é pendor? É o mesmo que inclinação. Né? Pêndulo. Então, aquele que pende para a carne, vai para a morte. Mas aquele que pende para o Espírito, tem vida e paz. É exatamente isso que está dizendo. O que te interessa? Com o que sua mente se ocupa ou se preocupa? O que realmente motiva a sua vida? O que seus olhos se enchem? De que forma os seus olhos enxergam este mundo? Isso diz exatamente em qual situação você se encontra. Tá certo? É claro que aqui nós não podemos negar que Paulo, ele está de fato dizendo que aquele que não tem o Espírito de Deus, porque ele vem desde o 2 falando do Espírito da vida, e portanto então ele não é cristão. Olha o versículo 9, a parte B do versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É claro que Paulo está aqui dizendo que essa pessoa não é crente. Ele está deixando bem claro que se essa pessoa está totalmente envolta nisso, se ela está totalmente voltada para isso, ela não é crente. Por quê? Porque ela é escrava do pecado. Isso é ser escravo do pecado. Tá certo? Ele está dizendo isso. Mas Paulo também não está só se referindo a isso. Lembra que Paulo está falando para aqueles que estão deixando essa vida. Para aqueles que agora têm o Espírito, que têm um novo governo sobre a sua vida. Porém, esses que têm um novo governo sobre a sua vida, que estão agora sob a lei do Espírito e da vida, eles ainda estão nessa carne. Veja, o versículo de número 11, Paulo vai dizer: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que habita em vós. Então ele está dizendo, aquele que tem poder para ressuscitar os mortos é o que tem poder para dar vida ao seu corpo. Essa vida aponta para duas coisas: para a realidade do que nós vivemos agora, e aí usando para a questão da parousia, ou para a questão da vinda de Cristo, né? A tensão entre o já e ainda não,
E também aponta para o ponto final, onde nós teremos agora um novo corpo, seremos livrados deste corpo pecaminoso, dessa carne natural, que inclina para o pecado e livre completamente. Mas ele está dizendo que o próprio Espírito nos dá a vida, ele vivifica. Olha só, qual é a diferença entre vivificar e ressuscitar? Você sabe? Alguém consegue definir aí alguma coisa, falar alguma coisa? Qual é a diferença entre vivificar e ressuscitar? Ressuscitar, trazer à vida o que está sem morto, né? Mas se uma pessoa está esmorecida e ela renova a força, ela é o quê? Revivificada. Então, observa que Paulo está se voltando para uma realidade mais próxima para aquilo que nós vivemos hoje. Ora, o Espírito nos deu vida, beleza? Nós temos uma nova vida e essa vida não é natural, é uma vida espiritual. Qual é a função dessa vida espiritual em nós hoje? É vivificar a nós, é fortalecer, é dar ânimo até o momento em que seremos transformados ou ressuscitados. Onde nós teremos um novo corpo, uma nova vida. Ainda estamos na vida atual, mas teremos um novo corpo e uma nova vida mais à frente. É mais ou menos assim. É mais ou menos como uma pessoa que vai para o médico, e aí ela entra numa situação difícil, vai até a UTI, e ela está num tratamento intensivo. Mas ela não pode viver por ela mesma. Então ela é ligada aos aparelhos, para que os aparelhos a mantenham viva até o momento em que o tratamento faça o efeito necessário para ela se desligar dos aparelhos. Nós estamos ligados no aparelho do Espírito Santo, por isso que ele precisa de habitar em nós. Sem ele, não tem vida. Não tem vida. Paulo está dizendo isso, deixando de forma bem clara. Aí nós entendemos como ele vai dizer lá, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se não fosse ele, ai, ai. Entende? Nós conseguimos entender exatamente o que ele está falando. Então, Paulo agora, aqui, ele tem como foco não apenas a vida futura, mas também a ruína e que é provocada, né? A ruína que nós temos referente à nossa realidade. Como é que eu vou dizer? Estou tentando achar a palavra certa aqui. A palavra fugiu. Ele não apenas está falando a respeito da nossa realidade conquanto o nosso pecado, né, a nossa situação de pecado, da nossa para a vida futura, não está apenas, estou com a mente cansada, aí falta a palavra, não está falando apenas das questões com relação à vida futura, né, mas também ele está falando da agora, desse senso de perturbação daqueles que cogitam das coisas da carne. Esse senso de perturbação. Ele está falando agora também dessa nossa dificuldade em lidar, né? Da dificuldade que nós experimentamos nesta vida. Veja, há uma grande distinção entre aquele que está escravo do pecado e aquele que está livre da escravidão do pecado. Ainda assim, ele tem sobre ele a dificuldade do pecado, mas ele tem a condição de dizer não. Enquanto que o outro só poderá dizer sim para o pecado. Nós somos livres da escravidão, mas ainda ele é o nosso assediador. Ele ainda é aquele que nos tenta. Mas a tentação não é impossível de ser vencida, é o que Paulo está dizendo. Tá certo? Nós ainda temos essa inclinação, mas nós não estamos presos a isso. Então, é preciso a gente entender que Deus criou todos nós para um desfrute da sua companhia. Para que a gente tenha um relacionamento mais com Ele. E ter um relacionamento mais próximo de Deus
é desejar Deus. É aquilo que John Piper diz, é estar satisfeito ou se satisfazendo em Deus. Ou aquilo que a nossa confissão de fé vai dizer, nosso catecismo vai dizer na pergunta primeira, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar e se satisfazer, gozar a Deus eternamente. Então, ele está colocando sobre essa tensão, ele está trabalhando sobre esta realidade que nós vivemos, né? Então, se nós nos deixarmos levar pelos desejos da nossa carne, nós vamos viver conflito em vez de experimentar a paz. Mas se nós renegarmos a carne, então nos dedicarmos a pensar nas coisas do Espírito, nós estaremos experimentando a vida e a paz de Cristo, né? Então nós experimentaremos a liberdade que foi adquirida em Cristo. Isso é santificação. Isso é santificação. E nós podemos analisar isso de uma forma bem simples, pensando, por exemplo, nas emoções que nós enfrentamos, na nossa disposição mental para as emoções. Pensamos, por exemplo, na preocupação. Quem não se preocupa? Todos nós estamos preocupados com alguma coisa, né? Todos nós temos ali uma preocupação com uma dificuldade, uma enfermidade que vem, uma conta que precisa de ser paga, né? Uma situação que está fora do nosso controle. A gente leva a mente a essas coisas e nos direcionamos para tentar encontrar soluções para isso, né? Então, seja causas, pessoas, objetos, nós sempre vamos estar envolvidos de alguma forma. É possível que você tenha chegado aqui com uma preocupação. Amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ou quando eu chegar eu tenho que fazer isso e isso. Isso está ocupando a sua mente. Isso está te ocupando um pensamento voltado para alguma coisa. Você consegue se livrar disso? Não. Não consegue. Sabe por que você tem essa preocupação? Por conta da sua natureza pecaminosa. Simples assim. No céu ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa. A preocupação gera ansiedade. Mas Jesus diz, não andeis ansioso com coisa alguma. Ansiedade é pecado. Ah, pastor, mas tem ansiedade que é doença. Ansiedade, irmãos, é pecado. A Bíblia diz que é pecado, ponto, acabou. Ela pode ser uma enfermidade vinda na mente por conta de hormônios, essas coisas, mas ela ainda assim é resultado do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Assim como o câncer é pecado, assim como a gripe é pecado, tudo que nos enferma é pecado, né? Ou seja, é resultado da queda de Adão. Algumas coisas nós vamos tratar que estão ligadas ao nosso corpo, mas as coisas que estão ligadas à nossa mente, qual o melhor tratamento que a gente tem? É nas coisas do Espírito. Percebe aí? É nas coisas do Espírito que ele está dizendo. Então, nós nos preocupamos, ok, nós nos envolvemos com a preocupação. Mas a preocupação, ela vai gerar a escravidão, ou seja, ela vai ter essa inclinação para a carne, essa pendência para a carne, quando ela se torna debilitante, quando ela vai para o extremo, né? O que é isso? Quando ela enfraquece e esgota nossas forças ao ponto de impedir que nós venhamos a funcionar normalmente. Você está o tempo todo voltado para isso. É a ansiedade que está à flor da pele, né? É aquela situação que o seu pensamento foi dominado por essa questão. E aí, o que acontece com você? Você esquece que é filho de Deus. Que o seu Pai é o Pai Celestial que controla todo o universo. E que ama você. E que não apenas ama, mas que Ele direciona todas as coisas para um resultado melhor da sua vida. A gente se esquece disso. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma cosmovisão mundana. Preciso de pagar um cheque. Meu Deus do céu. Tem um problema aí, tem uma dificuldade, amanhã tem uma conta para pagar, e aí eu começo a buscar na cosmovisão humana o que eu vou fazer. Normal, natural fazer isso, né? Vou pedir Ismael dinheiro emprestado, vou tentar no banco negociar, vou tentar negociar o cheque, vou tentar algum jeito de não deixar aquele cheque voltar, de pagar aquela conta, vou criar algum meio de fazer isso aqui. Quando eu não consigo fazer isso de forma natural, olhando as coisas natural,
eu concentro toda a atenção no problema. Eu autocentro as coisas. Eu preciso de resolver. Mas você já esgotou os seus recursos. O que você vai fazer? Só vai se preocupar, se preocupar, se preocupar, se preocupar, se preocupar, se preocupar. E aí você esquece que tem um Deus que está acima de tudo, que controla todas as coisas. O seu foco sai de Cristo para você. Seu foco sai de Cristo para o mundo, né? E aí você vai se afligir de forma demasiada e vai esquecer das coisas do Espírito. Percebeu? É disso que ele está falando. Não é que nós não vamos lutar ou enfrentar essa questão. A grande questão é qual arma que eu vou usar para vencer isso? As coisas do Espírito. A inclinação para as coisas do Espírito. Ninguém está aplumado e isento. Ninguém é neutro. Você vai estar com a sua mente voltada para uma coisa ou para outra sempre. É o que Paulo está dizendo. Um outro exemplo, não tão radical assim nesse sentido, mas que também é um exemplo disso. Quer ver um negócio interessante? Senso de culpa. Negócio interessante. Aquela sensação de culpa, né? De indignidade que nos domina. Tem pessoas que ela não consegue se ver perdoada. A Bíblia diz que os nossos pecados foram levados na cruz. Mas parece que tem alguns pecados que parece que eles não foram para a cruz. A pessoa ora, a pessoa pede perdão a Deus, ele volta, mas ele está com aquele senso de indignidade. Ele não consegue se livrar dessa sensação. O que ele vai fazer então para ele poder entender isso? Ele vai começar de forma avultada a buscar soluções que ele chama de soluções espirituais. De uma certa forma, ele quer se mostrar merecedor do perdão. Então ele pode, por exemplo, assumir muitas responsabilidades além da sua capacidade, dentro da igreja. Pode se envolver com coisas ali, na ideia de tentar saldar ou de compensar, de alguma forma, essa dívida dele. Entende? Ele pode se dedicar mais para a leitura, para a oração, né? Ou se dedicar no serviço da igreja, ou se autocomiserar, eu sou péssimo, eu sou terrível, eu não valo nada e tal. E ele vai ficar o tempo todo voltado para essa questão, porque há uma sensação nele de indignidade, porque ele é um pecador e que ele acha que o pecado dele, que ele cometeu, não tem perdão. De alguma forma, ele pensa que ele precisa de fazer alguma coisa para provar que ele merece o perdão de Deus. Tem gente que vive assim, por incrível que pareça, tem gente que vive dessa forma. Com esse pensamento, com essa ideia, né? E aí o que acontece com essa pessoa? Ela esquece das coisas do Espírito. Quer ver um negócio interessante? 1 João 3:20. 1 João 3:20. Eu vou pedir para que o Ismael faça a leitura deste texto. 1 João 3:20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Qual é a resposta para essa pessoa que acha que ela não foi perdoada, ou ela acha que ela tem que fazer alguma coisa, ela está indignada com as coisas? Olha a resposta aí. As coisas do Espírito. Devo buscar a quem? Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Entenderam? Pergunta ou comentário? Alguém? Não? Tranquilo até aqui? Vocês estão entendendo, né, irmãos, o que eu estou falando? Porque depois não está entendendo. Então depois a gente não vai compreender. Olha, tudo isso aí é para mostrar
como Paulo chegou àquela conclusão, e já começa a ter uma direção, né? Então nós chegamos em Romanos 8:7. É simples e pungente. O pendor da carne é inimizade contra Deus. A mente, como eu disse, não é um terreno neutro. E aí, querido, você não pode se ocupar com as coisas da terra e se ocupar com as coisas de Deus. Ou usando a palavra do próprio Senhor Jesus, você não pode amar as coisas da terra e amar as coisas do Senhor. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Não dá para você fazer essa coisa. É incapaz, então, por natureza, por natureza, você conseguir estar nas duas coisas. Ou você vai estar em uma, ou você está no outra. E se sua mente está nas coisas da carne, então você será incapaz de lidar com o pecado. Essa inimizade, ela nos torna, então, incapazes de agradar a Deus. Olha o versículo de número 8, que é uma declaração também surpreendente. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar. E aí tem um negócio muito interessante aqui. Ainda que eu tenha encontrado Cristo, ainda que eu tenha sido então lavado, remido dos meus pecados, aqui nessa terra, e não há condenação comigo, ainda que eu esteja livre da escravidão do pecado, eu estou sujeito ao pecado, né? E eu preciso de aprender a lidar com esse pecado para não pecar, me inclinando ou buscando as coisas de Deus ou me preocupando com as coisas de Deus. Mas se eu estou com tudo isso e eu me deixo resvalar e começo a me ocupar com as coisas deste mundo e a me preocupar com as coisas deste mundo, não agrado o Senhor. Não agrado o Senhor. Nunca irei conseguir agradá-lo. Entregues a nós mesmos, somos totalmente incapazes de viver de um modo com o qual o Criador aprova. Por quê? Porque a mente que vai dirigir as nossas ações, ela age agora por inimizade contra Deus. A pessoa agora é controlada pela sua carne. E aí ela pode ser até capaz de ter uma ideia boa, ou até de realizar algo que seja correto. Contudo, nada disso pode agradar a Deus, uma vez que foi pensado e efetivado em inimizade contra Deus. Olha só, quer dizer que eu posso fazer algo correto, eu posso ter uma boa ideia, fazer algo certo, e ainda assim ser reprovado por Deus. O que eu posso, porque eu estou com a mente voltada para as coisas deste mundo, o que eu posso fazer que é bom? O que eu posso pensar que é bom, de forma correta, que todo crente deve fazer, mas se minha mente estiver cativa às coisas do mundo, se ela estiver pendente para as coisas do mundo, se minha maior preocupação é as coisas do mundo, eu não vou conseguir agradar a Deus. Quer ver um exemplo disso? Culto. Domingo você está preocupado com um monte de coisa, agitado com um monte de coisa, você vem para a escola bíblica dominical pensando que você tem que sair para o almoço, ir para a praia, ir para não sei aonde, e você vem para cá. Eu venho porque é uma coisa boa. Porque eu sou crente, estou na igreja. Beleza. Mas sua mente está presa aonde? Você acha que Deus se agradou disso? Culto à noite, não acaba nunca, não acaba nunca. Tem que lanchar, tem que fazer não sei o quê. Amanhã eu tenho que acordar cedo, eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. O que está ocupando a sua mente? Você veio para a igreja, mas a sua mente não está livre do pecado. Ainda que ela não esteja escrava ao pecado, você está voltado para o pecado, inclinado para o pecado. Ou seja, para as coisas deste mundo. Vai agradar?
Aí você dobra o seu joelho para orar, e há uma lista de pedidos exclusivos para você, porque você está muito preocupado com suas coisas. E não há nenhum ato de louvor e gratidão a Deus, não há um reconhecimento da misericórdia e da graça do Senhor. E você está lá, Senhor, porque eu preciso disso, Senhor, porque isso aqui está difícil, Senhor, porque isso aqui está assim. Vai agradar a Deus? Vai. Em vez de você orar, você está murmurando. Olha só. Entende o que Paulo está colocando aqui? Ele não está lidando aqui com aquilo que a gente já sabe. O mundo nunca vai agradar a Deus. Ele está lidando conosco, que estamos livres do pecado, mas que estamos envolvidos com essa coisa. Agora, nada disso precisa ser ou deve ser obrigatoriamente o modo do nosso viver. Nós não temos que viver dessa forma. Olha o versículo de número 9. O que é que Paulo vai dizer no versículo de número 9? Veja, versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esses estão na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aqui entra uma coisa muito interessante que a igreja moderna, a igreja reformada moderna, perdeu de vista. É a autoavaliação. Eu realmente sou de Cristo? Realmente o Espírito Santo habita em mim? Como é que eu sei que eu sou de Cristo e que o Espírito Santo habita em mim? Primeiro que o Espírito Santo testifica que eu sou filho de Deus. Ótimo, a Bíblia vai dizer isso. Mas há uma outra maneira da gente poder perceber o quanto eu consigo me envolver só com as coisas do mundo e nunca me envolver nas coisas de Deus. O quanto que o meu prazer está mais em assistir um futebol do que estar na casa do Senhor para louvar e adorá-lo. O quanto que para mim é mais importante dormir 1 hora a mais no domingo do que vir para a escola bíblica dominical. Ou quanto que é mais importante eu ficar em casa com a perna para o ar do que vir aqui no estudo bíblico, tendo condições de fazê-lo. O quanto que eu consigo procrastinar a leitura e a oração para poder me dedicar ao meu próprio lazer. Isso tudo vai identificar aonde está a minha inclinação. E se a minha inclinação está para essas coisas do mundo, o que eu tenho que fazer? Me voltar para as coisas do Espírito. Agora, se eu não consigo me voltar para as coisas do Espírito, então é preocupante. Opa, eu nunca consigo me voltar, então o Espírito Santo não está em mim. E se eu não está em mim, eu não sou dele. Ou seja, estou me auto-enganando. Não há, de fato, a salvação em mim. Paulo está tratando dessas questões, né? Então ele vai trabalhar isso. Todo cristão, todo aquele que é de Cristo, ele não está na carne. Ainda que ele viva na carne, ainda que ele tenha a sua natureza pecaminosa, ele não está sujeito a ela, escravo a ela. Mas ele tem o Espírito que habita nele, então ele tem uma vida espiritual, então ele está no Espírito. Aí nós lembramos de outro texto que Paulo diz, né? Se estáis no Espírito, caminhai no Espírito. Significa que alguém pode ser crente e ainda estar caminhando na natureza carnal, porque ele não está entendendo que ele tem que se livrar disso, ou não está preocupado com isso. E aí suas obras não agradam o Senhor. Ah, ele perdeu a salvação? Não. Mas haverá consequências dos seus atos aqui, porque ele desagrada ao Senhor. Essa que é a grande questão. Contudo, ele não consegue viver nisso o tempo todo. Então, já que o Espírito vive em mim, né? Então agora eu pertenço a Cristo. É o selo do Espírito Santo. Quando recebemos então a Cristo e nos tornamos justos aos olhos de Deus, o Espírito Santo que entrou em nós nos torna vivo espiritualmente, nos livrando da escravidão. Por que eu posso vencer o pecado? Porque há um Espírito que me deu uma vida para que eu possa ter escolhas, enquanto que o outro não tem vida e não tem escolhas. Mas a minha escolha está voltada exatamente para que direção eu inclino.
o que mais ocupa a minha mente, o que de fato ocupa o meu pensamento, o que de fato faz com que eu esteja ali olhando e intencionalmente vivendo. E aí entra a preocupação, irmãos. Porque a maioria das pessoas hoje estão preocupadas com este mundo e não estão preocupadas com a sua vida espiritual. Nós compramos tanto a ideia de uma vida melhor neste mundo que nós esquecemos que a melhor vida é a vida com Cristo. Nós compramos tanta ideia de que esse mundo pode nos trazer benefícios que nós nos voltamos só para Ele. E esquecemos que a melhor satisfação está em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está apresentando, certo? O cristão, ele tem um corpo decadente, o versículo de número 10 vai dizer isso, né? O corpo está decadente. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, ele vai trabalhar essa realidade. Agora, observe uma coisa interessante. No versículo 10, Paulo muda de Espírito Santo para pneuma, nosso espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Aquele espírito que habita em nós, ele nos gera a vida, ou seja, ele liberta a nossa alma, o nosso espírito. A carne é enferma, mas o espírito está sem as clausuras, sem a prisão, sem a escravidão da carne. Então, o meu espírito está agora ligado ao próprio Espírito do Senhor, e a minha inclinação, a minha mente, a ideia aqui é essa, a minha mente está livre. Minha mente está livre. Então eu posso tomar essa decisão. Quando o crente diz assim, não, mas é porque a carne é fraca, e aí você sabe como é que é, né? Não consegui me livrar. Tem que dizer para ele, toma vergonha, rapaz, você não quis, é diferente. Se você realmente tivesse buscado as coisas do Senhor, tivesse uma disciplina piedosa, uma prática piedosa, seria fácil. Fácil em termos, né? Dizer não para o pecado. Você acha que foi fácil para José ser importunado pela mulher de Potifar o tempo todo e resistir? Naquela cultura daquela época, ao ponto dela puxar a roupa dele? Mais do que um assédio, quase que um estupro, né, que ela queria cometer, na verdade. Você acha que foi fácil para ele, como homem? Por que ele resistiu? Vai ver pela forma de vida dele. Uma vida reta diante do Senhor, uma preocupação em servir ao Senhor. Você acha que a vida vai se tornar mais fácil se a gente ceder ao pecado? Não vai. Mas você vai ter menos dificuldade na sua carne. Mas a vida continua tão difícil quanto ela é. Porém, quando você busca disciplina espiritual, ou seja, uma vivência do Senhor, as coisas mudam de categoria. Mudam de categoria. Mas nós não devemos pensar, como eu disse no início, que Paulo está tratando aqui, e porque ele não está tratando, das coisas de forma separada. Corpo e alma são separados. Paulo não está com a visão helenista, com a visão grega. Paulo está com a visão de que nós somos um em Cristo. Porém, a natureza pecaminosa, ela não foi expurgada de nós, porque nós ainda estamos aqui. Mas nós temos a mente livre para resistir ao pecado. Trabalhei muitos anos com adictos, tanto na área da droga, quanto na área do álcool. Já trabalhei, já fui diretor de centro de recuperação, fiz parte da diretoria de centro de recuperação. E é uma coisa interessante.
A pessoa que tem uma vulnerabilidade, vulnerabilidade da carne, né? Que tem essa fraqueza para as drogas, porque tem gente que usa droga e ela não vicia. O corpo não sente falta dele. E tem gente que usa droga e ele automaticamente vicia. Inclusive tem até um estudo interessante, porque a droga mais viciante, até pouco tempo atrás, é do crack. Já tem uma outra mais forte agora. Né? E dizer, todo mundo que usa crack vicia. Eu conheci quem usou crack e parou de usar crack e não teve a noia que eles falam, né? Não teve aquela reação, porque ele não era viciado no crack. O corpo dele não teve essa tendência. Eu falei, graças a Deus que você não teve. Mas as pessoas têm. Então, quando uma pessoa ela está há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos livre da droga, não significa que ela não deseja a droga. Se ela sente o cheiro longe e lembra toda a sensação que ela teve com a droga, e ela tem que dizer, mas não vale a pena. Ela não está escrava à droga. É a mesma coisa que Jesus está falando, que Paulo está falando com respeito ao pecado, entende? A gente não está, poxa, é bom, né? A gente olha e fala assim, vai ser proveitoso aquela mentirinha, né? É bom deixar me levar por essas coisas aqui, né? Mas não vale a pena, eu posso dizer não. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está apresentando aqui. Então, ainda que carreguemos dentro de nós uma natureza pecaminosa remanescente, que é hostil e adversa à nossa crescente vida espiritual, enquanto ansiamos por receber essa vida nova no novo corpo, o versículo 11 vai dizer, nós também devemos mortificar os efeitos sobre este corpo. E aí nós não lemos, mas está aqui no versículo de número 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificareis os efeitos do corpo. Certamente vivereis. E aí tem 2 palavras interessantes, né? A primeira palavra que nós lemos aqui é que o Espírito Santo irá vivificar o nosso corpo. Versículo 11. E aqui depois nós iremos mortificar a nossa carne. Matar aos poucos. Enquanto o Espírito me libertou e me renova para isso, e à medida que eu busco essa prática, essa disciplina espiritual, é Ele quem me capacita e me direciona a isso, quando eu me inclino, ao me inclinar para Ele, ao mesmo tempo eu estou matando a carne. Fica cada vez mais fácil dizer não. A primeira vez é mais difícil, a segunda mais ou menos, a terceira já, e aí vai sucessivamente, até que a gente não lembra mais daquilo, porque está tão satisfeito com isso aqui, está tão bom isso aqui não faz falta. É por isso que a Bíblia pode dizer, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. Ele só pode dizer, que você pode dizer, por dizer, parar de ter uma prática pecaminosa, porque o Espírito Santo gerou essa vida, e aí você, buscando as coisas do Espírito, você irá se livrar do peso, da armação e do desejo pecaminoso, eliminando ele cada vez mais. Pergunta ou comentário para a gente poder encerrar. Ninguém? Então nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós retornamos, né? Tinha muita coisa para falar aqui. Você vê que eu fui soltando aqui, pegando os versículos aleatoriamente, que se eu fosse, até me detive um pouquinho mais no capítulo 5, depois no versículo 5, eu falei, não, vamos pular esse aqui, senão a gente não chega lá. Porque é só mesmo para a gente introduzir o pensamento de Paulo, né? E aí semana que vem a gente dá continuidade nessa parte aqui, já para a gente poder ver se consegue entrar no versículo de número 28. Ok, meus queridos?